Meus irmãos, graças e paz. Vou fazer a leitura aqui de 2 Samuel 12 e a gente, em cima disso aqui, vai fazer uma reflexão. Então vamos tentar fazer bastante sucinto, né? Então diz aqui, é justamente em 2 Samuel 12, é o momento após o momento do adultério de Davi com Batseba. E aí o que acontece? Ele é repreendido por Natã. Ele perde o filho, né? Esse menino que nasce, ele só fica vivo por alguns dias e depois é morto, né? E Natã vem para repreender Davi. Então aqui Natã repreende Davi. Então Natã chega para ele e conta uma história de um homem rico e um homem pobre. E Davi fica indignado com a atitude do homem rico. E aí Natã vira para ele e fala: esse homem rico é você. E o homem pobre é Urias. Por quê? Porque ele conta exatamente o homem que tinha tudo e tirou a única coisa que o homem pobre tinha, né? E a partir daí ele fala, Natã, mensageiro de Deus, ele fala para Davi assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Hitita para ser sua mulher. E diz assim: assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei ao outro, e ele deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então o que acontece? A partir desse momento, quem continuar lendo, aí começa realmente a vir situações terríveis na casa de Davi. A primeira que acontece é um estupro de um irmão contra uma irmã. Então, um filho de Davi se apaixona por sua irmã, faz como se fosse uma cilada para sua irmã, ir até o seu quarto, fingindo ser doente e tal, e estupra sua irmã. E aí o outro irmão, que era irmão por parte de mãe e de pai, né? Era também por parte de mãe, irmão dessa menina Tamar, Absalão, vai e mata o irmão Amon. Então o que já tem? A gente tem, o Davi já tem uma filha violentada, um filho que é assassinado e tem um filho assassino. Olha a espada na casa dele, né? Mas não para por aí. Então vai se cumprindo tudo que Deus falou. Absalão é execrado, mas ele, de forma hábil, né? Ele consegue voltar à presença do rei. Então ele consegue voltar à presença do rei, só que ele volta com um plano definido de se tornar rei. Então Absalão começa por uma estratégia de muita inteligência, de começar a angariar o apoio popular através de receber as pessoas e de forma sutil sugerir que se ele fosse rei ele seria mais atencioso e tal. E aí o que acontece? Tem um momento que ele vai e faz o seu movimento para se tornar rei. E Davi, não querendo entrar num confronto direto, e ele vendo que a situação era adiantada, porque ele foi aos pouquinhos, como se diz, seduzindo as outras tribos
convencendo as outras tribos que ele era o homem ideal para reinar, né? Então o que acontece? Davi faz uma fuga, né? Ele sai de Jerusalém, né? com aqueles que eram fiéis, né? E algumas pessoas, e outros de forma inteligente ele deixa no reino, né? Ele deixa no reino, ele toma algumas providências muito sábias e deixa no reino. E quem lê vai entender esse desenrolar, porque que ele deixou homens fiéis a ele, que queriam segui-lo. Ele falou: não, você fica. E tem coisas muito importantes aqui, mas a gente vai vendo. Então ele já sofreu toda essa situação, e Absalão, ele faz esse movimento para se tornar rei. Davi sai em fuga, é aquele momento que eu li um dia desse aqui, onde Davi atravessa o Vale de Cedro, né? O Vale do Rei, e ele faz aquela fuga, e ele vai em direção ao deserto. E aí tem uma situação que é muito bacana, que eu também comentei da outra vez, que é ele sai e ele vai levando a arca, mas chega um momento ele fala assim: não, a arca não vai sair de Jerusalém. E aí ele manda que os sacerdotes levem de novo a arca para Jerusalém e fala: se Deus, se for da vontade de Deus que eu retorne, então eu estarei junto da arca novamente, caso contrário seja feita a vontade dele. E ele vai para o deserto novamente. Mas para minha surpresa, quando ele está nessa situação de novo, de fuga, de dor, de desespero, ele consegue falar com Deus novamente. Então Deus perdoou, apesar de toda essa situação, né, de perder um filho. O primeiro filho que ele perdeu foi o prematuro, né, o menino recém-nascido, né? Então ele perde um filho recém-nascido, o primeiro filho, o filho do adultério, né? Ele falece, e depois vem Salomão, que é filho de Batseba também. Mas o que acontece? Ele perde um filho, um execrado e assassino, o outro assassinado e uma filha estuprada. Olha o que já está acontecendo nele. Mas nesse momento que ele está saindo de Jerusalém, que ele atravessa o Vale de Cedro, né? Até que eu comentei que o Vale de Cedro é por causa da madeira, né? Do cedro, que era uma madeira, vamos dizer assim, uma árvore que produz uma madeira de muita qualidade. Por isso que é Vale de Cedro. E essas florestas eram, vamos dizer assim, eram separadas, né, para obras de interesse do rei. Então o que acontece? Ele está indo para o deserto, ele está indo nessa situação toda, mas mesmo ele deixando a arca em Jerusalém, ele nesse momento de fuga, ele volta a falar com Deus, né? Tem um momento que ele consulta a Deus novamente. Então Deus, apesar está se cumprindo tudo que Deus falou, mas Deus, após decretar o que tinha que acontecer na vida dele, nem ele, nem Davi constrói uma relação de animosidade. Davi constrói uma relação de obediência, de viver aquilo que Deus tinha decretado na vida dele e aceitar plenamente. Desde quando ele aceitou a morte do primeiro filho, e a gente vê aqui que Davi está aceitando tudo que Deus está fazendo na vida dele. Então eu entendi o seguinte, é uma coisa assim, que diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. E eu nunca entendi isso, mas hoje a sensação que eu tenho é exatamente isso. Porque Davi às vezes ele agia de algumas formas incompreensíveis aos outros homens. Por exemplo, quando o filho de Batseba adoece,
ele vai jejuar e vai orar, e ele fica sem comer uma semana praticamente. Mas quando a criança morre, ele termina o jejum, vai se alimentar e pronto. Aí ninguém entendeu isso. E ele falou: bom, enquanto que ele estava doente, eu jejuei e orei, porque talvez Deus tivesse misericórdia de mim. Mas depois que ele morreu, nada posso mais eu fazer. Eu jejuar e orar não vai trazer ele de volta. Eu vou ao encontro dele, mas ele não virá ao meu encontro. Então ele aceita o que Deus determinou na vida dele. Então o que acontece? Eu entendi dessa forma, que ele é segundo o coração de Deus, porque ele aceita perfeitamente o que Deus decretou na vida dele e não se permite a criar um questionamento ou um sentimento de repulsa ou um sentimento de negativo, de raiva, de questionamento diante de Deus. E Deus, por outro lado, o castiga, está fazendo cumprir a palavra dele, mas fala com ele. Então eu entendo aqui por que Davi tem um coração segundo o coração de Deus. Porque eles têm uma relação de servo e senhor, né? Ele tem uma relação de servo e senhor, aceitando tudo. Isso não impede, mesmo no castigo, que Davi fale com Deus e busque a Deus. Então foi dessa forma que eu entendi. Então vem acontecendo essas coisas aqui, né? E Davi vai tomando providências de uma forma muito inteligente para a volta dele. Ele sai para evitar o combate com o filho, mas ele vai tomando providências e deixando pessoas em pontos chaves estrategicamente para fazer a sua volta sem confronto. No entanto, ele não consegue evitar o confronto e o combate, e ele perde mais um filho. Aí esse filho execrado, Absalão, é morto em combate. Então ele perde mais um filho. Então ele vai sofrendo todas essas coisas em função da desobediência dele. Mas Deus o perdoa. Deus não o mata, Deus o perdoa, né? E vem enfrentando novas rebeliões, até que ele tem um filho, né? Ele promete em algum momento que quem será o novo rei será Salomão. E aí tem mais um filho dele, que vendo aí Davi já na sua velhice, né? Davi já na sua velhice, ele se declara rei, né? E aí Natã mais uma vez Natã interveio e alertou Batseba do que estava acontecendo. Aí Batseba vai até Davi e Davi toma providência para que Salomão fosse o seu substituto, né? E Adonias, outro irmão que tenta se declarar rei. E aí tem um ponto aqui que eu quero tocar, que eu vejo muita gente falar e eu acho que merece a explicação, que diz que na hora que ele declara que Adonias se declara rei, ele está lá reunido, e ele está reunido com um homem forte, ele está com o chefe do exército de Israel, né? Joabe. Então Joabe, ele nesse momento aqui, ele está apoiando, né? O mesmo Joabe que foi fiel a Davi o tempo todo e veio, mas nesse momento aqui ele tá apoiando já Adonias. Então o que acontece? Eles estão lá e aí Salomão é proclamado com o apoio do rei Davi e os principais sacerdotes, ele é proclamado rei. E aí
Adonias vai e se agarra na ponta do altar. E esse significado é engraçado. Eu fui ver o que quer dizer se agarrar na ponta do altar. Então é pedido de misericórdia. Então tanto ele, Adonias, ao ver, né, que a situação dele, a tentativa dele de se autoproclamar rei falhou, ele vai se agarrar na ponta do altar. E depois também Joabe também faz o mesmo ato, né, com medo de ser morto. Então ele manda aí o rei Salomão já fala, não, fala para ele ir para casa e ficar em casa, né? E Davi dá os últimos conselhos a Salomão e chega o momento dele, né? O momento final dele. Mas eu verifiquei aqui o mais importante que me chamou mais atenção foi que Davi, sentindo todas essas dores, passando por todas essas coisas, ele em nenhum momento questionou. Em nenhum momento ele questionou o que Deus decretou na vida dele, né? Isso daí é um desafio muito grande, trazendo para nossas vidas. Muitas vezes a gente questiona, né? Poxa, por que isso não deu certo? Por que isso não aconteceu na minha vida? Porque a minha intenção era boa? Por que... E o que acontece? Pode ser que nós tenhamos cometido algum erro, né? E Deus, ele nos perdoa, mas Deus é fiel à palavra dele, né? Não tinha como Deus deixar, vamos dizer assim, passar o que Davi, o mal que Davi causou a Urias, né? E Deus, ele é tão fiel à palavra dele, né? Ele é legislador e executor da palavra dele, né? Da lei, porque ele poderia esquecer, né? Não, mas ele foi fiel à palavra dele. E onde que Davi o ofendeu? Quem prestou atenção na leitura aqui foi porque Davi o ofendeu quando ele desprezou a palavra de Deus em função da ambição, do desejo dele de estar com aquela mulher. E detalhe, na leitura também, quando Deus fala com ele através de Natã, ele fala assim, a mulher de Urias. Então, esse também é um dado muito importante, porque o que acontece? Urias já estava morto, né? E agora ela já tinha casado já estava com Davi, já tinha um filho de Davi, né? Mas no céu, Batseba era a mulher de quem? Era a mulher de Urias. No céu, o que eu digo é o seguinte, segundo o que foi ligado, né? Porque a palavra diz, o que é ligado na terra é ligado no céu. O que você acorda com teu irmão aqui na terra, né? Se há concordância entre dois irmãos aqui na terra, isso também é concordado no céu. Então é o plano material e o plano espiritual. Então no plano espiritual, Batseba continuava sendo a mulher de Urias. E ele fala isso aqui. E ele fala o seguinte, o que você fez às escondidas também se cumpre. Que ele deixa as 10 concubinas no reino. E aí o que acontece? Ele o Absalão, o filho dele, toma essas 10 concubinas de Davi, faz uma tenda vamos dizer assim, na cobertura do palácio e se deita com essas mulheres, justamente para ofender o pai e o povo saber que ele não voltaria a fazer aliança com seu pai depois daquele ato. Então se cumpriu tudo que Deus falou
na vida de Davi, né? Davi sai, Davi vai para o deserto, Davi volta novamente até as agruras das perseguições, da dor, da incerteza. Mas ele volta a falar com Deus e eles têm uma relação daquele homem que é servo, que aceita o que Deus determinou na vida dele. Ele aceita né, vamos dizer assim, a repreensão e o castigo que Deus a ele. Deus deu a ele sem questionar, mesmo porque ele tem a perfeita compreensão do que ele fez, né? Ele tem a perfeita compreensão do que ele fez. Então é isso que eu queria deixar para vocês. A minha conclusão é que é difícil, né? É difícil a gente aceitar muitas vezes, né? Talvez a gente tenha que ter esse procedimento de Davi. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou me humilhar diante do Senhor. Talvez Ele me perdoe, né? Talvez Ele me perdoe, né? E se a gente for continuar o nosso raciocínio, a gente vai pensar o seguinte, que aqui nós estamos no Velho Testamento. E qual é a diferença para nós no dia de hoje? É que os nossos pecados foram pagos por quem? Pelo seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que pegou e morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Nós não fomos perdoados, nós fomos resgatados. Os nossos pecados não foram perdoados, foi pago um resgate, né? Nós pecamos e Cristo foi lá e pagou o preço. Ele fez isso, então tá legal, eu pago o preço, né? E por isso que nós somos salvos, e por isso que não cai, e por isso que nós vamos ter o direito à vida eterna. Aqueles que crerem, né, em Jesus, aceitar Jesus como seu Redentor, como seu Salvador, esses serão salvos, né? Mas como aqui está no Velho Testamento, o relacionamento se dá sem, né? Vamos dizer assim, uma relação direta do homem com Deus. E no Novo Testamento se dá uma relação por meio de Cristo, que pagou o preço dos nossos pecados, tá? Contudo, o que eu digo para vocês? Em muitos momentos das nossas vidas, uma coisa é salvação. Bom, Cristo pagou o preço e nós estamos salvos. Quem crê nele será salvo. Mas os nossos atos, as nossas ações aqui na Terra vão definir o nosso sucesso e a nossa prosperidade aqui na Terra. Então, muitas vezes a gente não entende porque a gente não está prosperando, porque algumas coisas vêm sobre nós, né? E quando vem a adversidade, a gente faz um questionamento, a gente muitas vezes faz até um afastamento de Deus, né? Mas a gente precisa ter um coração igual Davi, de entender que errou, né? E entender onde errou, se humilhar, pedir perdão e buscar a Deus, e muitas vezes aceitar, né? Aceitar a repreensão. E mesmo na repreensão a gente continua buscando a Deus, falando com Ele, orando, louvando, glorificando o nome dEle, né? Naquele momento de questionar, de murmurar. Então essa coisa do murmurar, né? Então quem fez, e quando vem a consequência, a gente ainda murmura, a gente ainda reclama. Então que a gente possa entender essa palavra aqui, a palavra é muito assim, eu vejo assim, começou, né? Como diz lá no prefácio, é a história de homens que começam muito bem, mas terminam, né? Davi, a história de Davi, ela vai lá em cima e faz como uma senoide, né?
para depois de ele aceitar tudo isso, Deus perdoar, né? Mas ele faz esse movimento do levantar espiritual através da obediência dele, né? Então a vida dele faz exatamente isso. Ele pastor, vem, sobe, rei e tal, e aí ele chega um momento de inflexão dele que ele começa a gostar né, do conforto, do ócio, e aí ele cai no adultério, vem todas as consequências, mas ele consegue reagir e subir novamente porque ele aceitou e ele entendeu onde ele errou. Então é isso que eu queria dividir com vocês, né? É uma reflexão que cada um vai fazer dentro de si, em que momento ele está e por que ele está nesse momento, e tentar ter atitude correta, ter atitude, agir, né? Como Davi agiu, se comportar como Davi se comportou diante de Deus, tá? Graça e paz, que vocês tenham aí um final de semana aí abençoado, tá? E que Deus esteja com vocês e durante a semana aí vocês façam essa reflexão, tá? Não murmurar, mas sim aceitar aquilo que Deus determinou nas nossas vidas. Amém? Graça e paz.